Sejam bem-vindos à parte 2 da história do serial killer Albert Fish. Uma história horrível e arrepiante. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like e compartilha este vídeo. Vamos lá! Em 25 de maio de 1928, Edward Budd, de 18 anos, colocou um anúncio classificado de uma linha no jornal New York World na tentativa de encontrar emprego. 3 dias depois, um homem idoso bateu na porta da frente do apartamento Budd, em Manhattan. Ele disse que seu nome era Frank Howard e ele estava respondendo às situações procuradas no anúncio de papel. A mãe de Edward Budd convidou e enviou sua irmã mais nova, Beatrice, para buscar seu irmão da porta ao lado. Edward logo sintonizou com seu amigo William Tiracolo. Sr. Howard ofereceu empregos aos 2 meninos em sua fazenda em Farmingdale, Long Island. Ele então contou que ele voltaria no sábado e levaria os meninos para a fazenda. No sábado seguinte os meninos esperaram animados com as malas prontas. Mas o Sr. Howard nunca apareceu. Em vez disso, um telégrafo foi entregue informando aos meninos que Howard estava atrasado e viria buscar os meninos no dia seguinte. Ele apareceu no início da tarde de domingo, assim que a família voltou da igreja. Ele foi convidado a ficar para o almoço. Foi enquanto sentado à mesa de comida que o Sr. Howard teve sua primeira visão de Grace Budd. A linda menina de 8 anos estava vestida com seu melhor vestido de domingo. O velho foi imediatamente ferido, chamando Grace para ele. Ela olhou para sua mãe, que acenou com a cabeça. O Sr. Howard disse a Grace como ela era bonita. Ele então perguntou se ela era uma boa contadora. Quando ela assentiu, ele tirou do bolso o maior maço de dinheiro que qualquer outra pessoa na sala já tinha visto. Ele colocou o dinheiro e as moedas na mesa e pediu a Grace para contar para ele. Grace contou $92,50, na conclusão do qual o Sr. Howard a recompensou com uma moeda de 50 centavos e disse-lhe para ir comprar alguns doces para ela e sua irmã. Novamente a mãe acenou com a cabeça em aprovação e a garotinha feliz saiu da sala. Foi então que o velho informou aos Budds que havia uma ligeira mudança de planos. Ele teve que comparecer à festa de aniversário de sua sobrinha naquela tarde, mas ele voltaria para os meninos naquela noite. Então, quando ele estava saindo, ele se virou para o Sr. Budd e disse que tinha acabado de ter um pensamento. Eles permitiriam que ele levasse a jovem Grace para a festa de aniversário com ele? Ia ser muito divertido, com muita comida, jogos e crianças da idade dela. E, claro, ele a teria de volta às 9 horas. A Sra. Budd estava hesitante, eles nem conheciam esse homem. Mas ele parecia extremamente gentil e ele claramente amava as crianças. Antes que ela pudesse responder, seu marido a interrompeu, dizendo que a menina nunca saiu e seria bom para ela ter alguma diversão para uma mudança. A Sra. Budd queria saber onde seria a festa. Howard respondeu que era na casa de sua irmã na rua 137 com a Columbus Avenue. O Budd não sabia que Columbus termina na 110 TH Street, então o endereço não existia. E foi assim que a jovem Grace Budd estava vestida com seu casaco de primavera e chapéu cinza com azul serpentinas e saiu pela rua com o homem cinza. A Sra. Budd parou na porta e assistiu então desaparecer ao virar da esquina, como a última vez que viu sua filha. Os Budds esperavam cada vez mais alarmados que o Sr. Howard voltasse com Grace. Até segunda-feira de manhã. A Sra. Budd estava histérica de preocupação. Edward foi levado às pressas para a delegacia mais próxima informar que a menina estava desaparecida. Pouco tempo depois, 4 detetives chegaram à casa Budd. O sequestro de Budd foi notícia em todo o mundo. O caso foi único, pois toda a família Budd recebeu um longo e detalhado interrogatório sobre o homem chamado Sr. Howard. Milhares de panfletos foram impressos com uma descrição detalhada acompanhado por uma foto de Grace. Estes foram distribuídos através dos Estados Unidos e Canadá. Como esperado, houve uma onda de falsos avistamentos e pistas que não levaram a lugar nenhum.
Mas então uma pista surgiu. O escritório de telégrafo de onde Howard havia enviado o telégrafo para os Boods foi identificado. Uma busca intensiva naquela área encontrou outra pista. Uma cesta de alimentos que Howard havia deixado na casa de Bood foi identificado e o homem que o vendeu para Howard foi rastreado. A partir disso, deduziu-se que o sequestrador era um residente do East Harlem. Mas a partir daí, a trilha esfriou. Apesar de uma série de cartas e confissões chegando, nada deu certo. Então, em setembro de 1930 houve uma ruptura no caso. A polícia prendeu um homem de 66 anos chamado Charles Edward Popel pelo crime. Popel foi mantido sob custódia por 3 meses e meio e depois levado a julgamento apenas para ser considerado inocente. Em novembro de 1934, os pais ainda de luto por Grace Bood receberam uma carta que a polícia confirmou mais tarde ser de Albert Fish. Leu em parte. Eu a agarrei e ela disse que contaria para sua mãe. Primeiro, eu a despi. Então ela chutou, a mordeu e arranhou. Eu a sufoquei até a morte e a cortei em pedaços pequenos para que eu pudesse levar minha carne para meus quartos, cozinhar e comer. Como é doce e terna sua pequena bunda foi assada no forno. Levei 9 dias para comer seu corpo inteiro. Fechando. A polícia conseguiu comparar a caligrafia da carta com a nota do telégrafo que eles haviam se recuperado anos antes. Ficou imediatamente óbvio que eles foram escritos pela mesma pessoa. Mas não foi a carta em si que finalmente derrubou Albert Fish. Foi o envelope em que estavam impressos no verso da aba do envelope foram as iniciais NIP. Os policiais foram capazes de rastreá-lo até o New York Private Chauffeurs Associação Benevolente. Eles descobriram que um zelador da associação havia levado um monte de envelopes para sua pensão na 622 Lexington Avenue. Detetives desceram na pensão, mas ficaram frustrados porque ninguém lá reconheceu a descrição do Sr. Howard. Mas então o zelador lembrou que quando ele tinha levado os envelopes, ele ainda não havia se mudado para Lexington Avenue. Ele ainda estava morando na East Rua 52. Quando um detetive mostrou à senhoria a descrição do Sr. Howard, ela imediatamente o reconheceu como o homem idoso que se mudou quando o zelador foi embora. O oficial pediu para ver a assinatura do homem no registro. Retirando a carta que havia sido enviada à Sra. Bood, ele podia ver que a assinatura foi escrita pela mesma pessoa que escreveu a nojenta carta. O homem havia assinado seu nome como Albert H. Fish. O detetive descobriu pela senhoria que Albert Fish havia se mudado há alguns dias antes, recebeu cheques regulares de apoio de seu filho. Em várias ocasiões pediu à senhoria para descontar os cheques em seu nome. Acontece que o cheque chegaria a qualquer dia e Fish dissera que voltaria para buscá-lo. A polícia montou uma vigilância 24 horas da pensão. No entanto, depois de 3 semanas, não havia sinal de Fish e a vigilância foi cancelada com relutância. Então, em dezembro dia 4, a dona da pensão telefona para a polícia para informar que Fish tinha acabado de chegar e perguntou sobre o seu cheque. Na verdade, ele ainda estava lá. A dona da casa foi informada para pará-lo. Ela o conduziu até um quarto e lhe deu uma xícara de chá. Minutos depois, um detetive entrou na sala e, olhando para o velho frágil no sofá, disse: "E Albert Fish?" Fish ficou momentaneamente surpreso. Mas então ele enfiou a mão no bolso do colete e puxou uma lâmina de barbear e estendeu-a ameaçadoramente. O detetive rapidamente se aproximou e agarrou o pulso do velho e o torceu. A lâmina caiu no chão e o patético assassino caiu de volta no sofá. Olhando para o homem que ele vinha caçando há anos, o detetive disse: "E eu tenho você agora." Albert Fish foi a julgamento pelo assassinato de Grace Bood em 11 de março de 1935. Na noite anterior, conseguiu extrair um osso de galinha da sopa que lhe serviram, afiá-lo para fazer uma ponta e continuar a esfaquear-se repetidamente com ele. Quando um guarda ouviu gemer, ele correu e conseguiu tirar a arma improvisada dele. Foi relatado como uma tentativa de suicídio,
mas era simplesmente um meio de satisfazer seus desejos sexuais dementes. Durante os 10 dias de julgamento, Fish manteve uma atitude indiferente. Ele sentou-se afundado em sua cadeira, muitas vezes com os olhos fechados, e parecia não mostrar absolutamente nenhum interesse no que estava acontecendo. Um repórter o descreveu como semelhante a um cadáver apoiado de forma insegura em uma cadeira. A defesa prontamente admitiu que Fish cometeu o crime. Foi sua alegação, no entanto, que ele era legalmente insano no momento do assassinato e que permaneceu assim quando ele se sentou na frente deles. A acusação, por outro lado, se propôs a provar o contrário. Que ele estava são, sabia o que estava fazendo de errado e, portanto, deve responder por suas ações. A acusação chamou uma série de psiquiatras como testemunhas, cada um dos quais afirmou que o réu estava são, embora sofresse de uma série de condições psicóticas. No final, a acusação convenceu o júri de que Fish estava são. Eles o consideraram culpado de homicídio em primeiro grau. A sentença foi execução na cadeira elétrica na prisão Sing Sing. Um dos jurados revelou mais tarde que a maioria dos jurados realmente achava que Fish estava insano, mas eles sentiram mais fortemente que ele merecia a cadeira elétrica. O último dia de Albert Fish na Terra foi 16 de janeiro de 1936. Ele foi escoltado para execução às 23h06. Ele juntou as mãos em oração enquanto descia a cadeira e estava sendo amarrado. A touca de couro foi colocada e eletrodos presos à sua pele. À medida que a corrente passava por seu corpo, o corpo de Albert Fish sacudiu para trás, as veias em seu pescoço incharam e seus punhos se fecharam involuntariamente. Então seu corpo ficou mole. O monstro não existia mais. E este foi o fim de um monstro que fez coisas insanas e teve seus dias contados. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação para receber mais histórias como essa. Até a próxima!